dia, alunos do 8º ano da Escola Virgílio. Hoje a nossa aula de Geografia do professor Luiz Guilherme. Vamos iniciar a matéria do segundo bimestre, tá? Hoje é dia 3 de junho, começamos o segundo bimestre dia 1º. Nosso tema é regionalização do mundo. Vamos entender o que é regionalização? Instruções para nossa aula. Assista esse vídeo atentamente, passe no caderno aqui o resumo apresentado, lembrando que essa matéria é da matéria do livro didático. Acompanhe também pelo livro as leituras, pessoal. Isso aqui é apenas um resumo, da página 61 a 69, tá? É um resumo dessas páginas, tudo o que vai estar aqui explicado para vocês. Quando vocês acabarem, fotografe e mande para o professor. Essa aula é da nossa aula de quarta-feira. Na aula da quinta, são exercícios desse conteúdo. Tudo bem? Regionalização. Regionalizar é dividir a superfície terrestre, então é dividir o planeta Terra por algum critério. Esse critério pode ser por algumas características físicas. Posso dividir o mundo pelo tipo de clima, pelo tipo de vegetação, pelo tipo de relevo. Pela economia, países ricos, países pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos, capitalistas, socialistas. Eu estou dividindo, dando características aos países que estão no planeta Terra. Sociais, regionalizar por etnia, por tipo de religião, por danças, por tipos de comida, né? Isso sociais e culturais. Por meio das regionalizações, então por meio dessa divisão que eu estou dividindo o mundo, eu posso fazer grupos de características parecidas ou completamente diferentes. A primeira regionalização que a gente estuda é a regionalização de continentes, né? No mundo, nós temos 6 continentes. Continente da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, da América e da Antártida, que esse azul escuro aí embaixo. Então, esse é um critério físico. Eu estou dividindo o planeta por continentes. Você vê o que separa esses continentes? Os oceanos, né? Da América para chegar na África, eu tenho o Oceano Atlântico que separa. Da África para a Oceania, o Oceano Índico. A Europa para a Ásia vai ser o Mar Mediterrâneo, o Mar Morto, a cadeia de montanha, que é os Montes Urais, que vai estar na Rússia, que vai dividir a Ásia da Europa, né? Então, são aspectos físicos que separam os continentes. Durante a Guerra Fria, o planeta Terra ficou dividido pelo critério econômico, que era o primeiro, segundo e terceiro mundo. Países de primeiro mundo eram os países bem capitalistas do lado dos Estados Unidos. Quem era? Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, países de primeiro mundo. E o Japão. Então, Guerra Fria. Lembra que aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Países de segundo mundo eram os países socialistas, os que estavam do lado da União Soviética, que esse URSS, que era China, Cuba, países do leste europeu, que é a Alemanha Ocidental, Ucrânia, Croácia, esses países aí do leste europeu, Polônia. E os países do terceiro mundo eram países capitalistas, só que pobres, subdesenvolvidos. Exemplo, Brasil, México, Argentina, países da África, que eram países que ajudavam os Estados Unidos, só que são pobres, né? Primeiro mundo, países ricos, desenvolvidos, que são até hoje os países mais ricos do mundo. Tá? Quando falo então país de primeiro mundo, são os países capitalistas desenvolvidos. Não existe mais o segundo mundo porque o socialismo quase
não existe mais no planeta Terra. Essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo foi durante a Guerra Fria. Aqui tem um mapa, ó. As cores azuis escuras, países de primeiro mundo. Austrália, Nova Zelândia, países do leste europeu, Estados Unidos e Canadá. O de vermelho, países socialistas da União Soviética, os países do lado da União Soviética, China, Taiwan, Cuba, esse vermelhinho aqui na América, essa ilha, e os países de verde, os países de terceiro mundo, que são países capitalistas, só que subdesenvolvidos, que estão em desenvolvimento, países emergentes. Hoje em dia, que não existe mais a Guerra Fria, o mundo é dividido entre norte e sul, só que não é a linha do Equador que vai dividir. É o critério de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A Austrália e Nova Zelândia, que está no hemisfério sul, tem características de países bem desenvolvidos. Então, a linha vai passar. Vou mostrar aqui o mapa para vocês. Ó. Eu só vou ler, depois eu vou para o mapa. Com o fim da Guerra Fria e da bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, o mundo ficou dividido, caracterizado entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Lembrando, países desenvolvidos são ricos, com IDH muito bom, economia muito boa, saúde muito boa, educação muito boa. Subdesenvolvidos, países em crescimento. Exemplo, Brasil. Vou passar o mapa para vocês entenderem. Aqui, pessoal. Vocês estão vendo a linha do Equador? Essa linha aqui azul está dividindo o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Só que a linha da divisão norte e sul é essa linha cinza. Então, os países que estão pintados de amarelo ou laranja aí são os países desenvolvidos economicamente. A Austrália está no hemisfério sul, só que faz parte da parte nórdica, porque é país muito desenvolvido, e a Nova Zelândia. Os países que estão de rosa são os países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos. Brasil, Bolívia, Paraguai, países da África, China, Índia, o México, né? Então, por exemplo, Índia é um país que está no hemisfério norte, só que está na parte nórdica de desenvolvimento? Não, porque a Índia é um país subdesenvolvido. Na aula de amanhã, vocês terão algumas atividades a respeito dessa matéria. Pessoal, para vocês entenderem melhor, então leiam o livro didático, páginas 61 a 69. Semana que vem a gente continua nesse assunto. Espero que todos estejam bem. Até a próxima.